Fala, investidores. Olha, a inflação aqui nos Estados Unidos ela avançou para 8,3% em abril, então. Isso em relação, claro, ao ano anterior. E ela está perto das máximas dela de 40 anos. Também, olha, houve um aumento nessas taxas, então, de hipoteca, como eu já venho falando ao longo desses dias. E o que, que aconteceu? Isso está forçando algumas pessoas a abandonar a busca delas para compra do imóveis nesse período. Não fosse somente isso, o Nasdaq ele caiu nesta manhã, justamente à medida que as ações de tecnologia elas responderam muito mal a esse relatório de inflação que saiu hoje. E a Bitcoin caiu abaixo dos 30 mil dólares. E dentro desse contexto ainda de ações, agora, Mercado Livre, ele falou que vai investir mais de 3,44 bilhões de dólares, hein, no Brasil, agora no ano de 2022. Olá, investidores, como é que vocês estão nessa correria aí do mercado financeiro? Esse aqui é o Money Talk, é uma atualização então para você sobre o mercado de ações americano. Hoje é o dia 11 de maio e se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu falo aqui, que eu tenho certeza que vão ajudar muito você a olhar os seus investimentos com outros olhos. Também faz o seguinte, vai lá nas nossas outras mídias sociais, se inscreve, todos os links estão na descrição desse vídeo, além do link do Patreon, que vai ser o primeiro link onde eu coloco muito material exclusivo, que ajuda os membros também ali com as suas dúvidas sobre o mercado financeiro, e eu também respondo muitas perguntas, porque eu trago ideias de investimentos, matérias atuais, que sempre colaboram para proteger e também para multiplicar o dinheiro. Bem, vamos lá. As ações do mercado americano, elas ficaram mistas na terça-feira, no dia de ontem, já que todos os principais índices, eles estavam experimentando ali oscilações que não foram tão fortes quanto foram, por exemplo, na segunda-feira. Mas claro que a incerteza, ela continua no nosso meio, e principalmente aí por conta, claro, dessa questão da economia global aí enfrentando muitos ventos contrários, seja por inflação, guerra, problema de fechamento da China, esses assuntos que até são repetitivos e eu sempre estou trazendo porque são eles que, a bem da verdade, estão causando, são grandes catalisadores. Até porque muitos veteranos de Wall Street, eles vêm dizendo que sempre foi muito raro ter três grandes catalisadores econômicos convergindo, como estão acontecendo esses três ao mesmo tempo. Então isso dificulta realmente demais tanto a economia poder se recuperar, isso não é somente em uma região do mundo ou em um país, mas é como um todo, é generalizado esse problema. Então, mesmo diante de todas essas incertezas, o que a gente pôde ver, isso é importante até ponderar, que tem um índice aqui nos Estados Unidos chamado Small Business Optimism. Ele se manteve estável no mês de abril, só que as pesquisas mostram que a maioria então das empresas, elas simplesmente estão lutando, claro, contra essa inflação mais alta, porque é aquela ideia de equilibrar os preços, porque não adianta somente você receber um aumento, obviamente, dos insumos e ficar repassando para o consumidor final. Afinal de contas, chega uma hora que essa corda estoura, né? Então, tem sido uma média nessa questão dos small business que pouco mais de 3 em cada 10 empresários dizem sim que a inflação tem sido o maior problema e esse maior problema ele tem sido, nesse caso, maior, o percentual da inflação que está saindo tem sido o maior percentual desde 1980. E claro, falando de inflação, saíram hoje os números do CPI, que é o índice de preço ao consumidor, que serve justamente para medir a questão da inflação. E ele revelou que a inflação ela voltou a subir agora no mês de abril, porque está mantendo uma escalada, justamente ameaçando então a busca por expansão econômica. Aumentou então em torno de 8,3% em relação ao ano anterior, o que ficou acima da estimativa, por exemplo, do Dow Jones, que era em torno de 8,1%, também ficando perto, muito perto do nível mais alto desde o verão de 1982. Então, quando a gente retira, claro, os preços mais voláteis, que foram alimentos e energia, daí o CPI ele fica um pouquinho mais baixo, mas ele ainda subiu, ficou em torno de 6,2%, contra, claro, as expectativas de um ganho de 6%, o que vai gerando, vamos dizer assim, um mundo meio nebuloso no contexto de esperanças que a inflação ela vai ter atingido somente um pico agora no mês de março. Afinal de contas, vimos sim que ela está subindo, nem que seja aos poucos, mas está subindo. Agora, claro, os salários, eles não estão acompanhando, até porque os salários reais, se a gente ajustar a inflação, eles caíram em torno de 0,1% no mês. E ó, apesar de que
ele teve um aumento nominal em torno de 0,3%, na média, né? O que nós encontramos aqui no passado, os ganhos reais eles caíram, se a gente pegar uma análise aí de um ano, em torno de 2,6%, embora, muito embora, o salário médio por hora tenha aumentado em torno de 5,5%. Só que como a gente está mostrando aqui, eu estou trazendo para vocês esses números, o que a gente vê é que o aumento da inflação foi muito maior e, claro, isso vai comendo então o poder de compra do trabalhador e começa pelos salários. Então veja que a inflação ela tem sido a maior ameaça, justamente então essa recuperação que começou logo depois do mundo fechado em 2020 e atingiu sim uma grande corrida em termos de aumento, de crescimento da economia ali em 2021. Foi o maior nível de crescimento em um ano somente desde 1984. Só que, infelizmente, o que a gente viu pós isso foi outros fatores, né, que daí saíram do contexto somente do país, Estados Unidos, e foram ali por problemas geopolíticos, como a gente está vendo a guerra na Europa, e essa questão aí da China sofrendo com os números dela também, caindo o produto interno bruto por conta de cidades inteiras fechadas. Então, tudo isso reflete diretamente na economia mundial. Então, um dos pontos da economia americana que está sofrendo com essa bagunça da inflação somada, claro, né, à subida das taxas de juros, é justamente o setor chamado real estate, o setor imobiliário, e ele é um gigante dentro dos Estados Unidos. Isso porque, claro, as casas elas estão permanecendo no mercado por mais tempo, é o que as pesquisas têm mostrado, já que o ritmo de vendas das casas ela está diminuindo consideravelmente, revelando que o aumento das taxas de hipoteca é justamente o provável motivo que tem levado as pessoas a adiarem o sonho dos imóveis. Então, desde janeiro, a taxa média de uma hipoteca, fixa pelo menos, de 30 anos, ela aumentou em torno de 2,5%. E isso, claro, sem falar que os preços das casas também estão em níveis historicamente altos, de modo que os possíveis compradores, eles estão cada vez mais fora do mercado. Os agentes financeiros, por exemplo, eles explicam que cerca de 25% dos potenciais tomadores de hipotecas, eles se viram sim prejudicados pelo aumento das taxas. Então, assim, possíveis compradores podem acabar ficando em cima do muro de repente na hora da decisão, se vão comprar agora ou vão esperar, né? E tem uma pesquisa ainda do Instituto Gallup que descobriu que 70% dos americanos consideram agora um momento ruim, olha só, um momento ruim para comprar uma casa. Então, que é o número mais alto, esses 70%, desde que a pergunta foi feita pela organização da pesquisa, o Gallup, em 1978. E os corretores de imóveis têm visto que muitos clientes que querem vender seus imóveis têm expectativas simplesmente irreais. Isso é complicado, porque quando se trata de dar um preço de uma casa, é óbvio então que o vendedor, o dono da casa, vai interferir diretamente. Então ele fica vendo esse mercado de repente subindo cada vez mais. Claro, todo mundo quer potencializar seus ganhos, só que daí fica aquela escalada sem fim. Então o que a gente observa é que os preços subiram demais, porque em torno de 95% do mercado imobiliário dos Estados Unidos, o que a gente está mostrando, está revelando que está extremamente inacessível, levando em conta quando a gente compara a questão das médias históricas. E quando eu falo assim inacessível, é porque a subida foi extremamente alta, o que, claro, afasta, seja uma pessoa com os olhos de investidor para comprar, tanto alguém que está procurando semente a sua primeira casa para ali residir com a sua família, né? Então fica muito difícil, obviamente, prever que vai sim continuar crescendo esse mercado, porque, claro, e tudo que de repente teve uma subida muito alta tem sim um pico e acaba sofrendo uma correção. Então se espera aí que, como eu já trouxe em outros Money Talk, comentários e dados, informando que vários pesquisadores analistas desse setor estão acreditando aí que até o final do ano vai haver uma correção dentro do mercado de real estate. Vamos ver. Outra situação é que as ações, agora na quarta-feira, então elas caíram, porque teve esse relatório de preço ao consumidor que foi extremamente quente quando a gente compara com os últimos 12 meses, né? Então o mês de abril foi complicado, enviando de repente aí muita gente para a zona do medo, se ainda não estava, né? Porque a grande parte do mercado já está ali realmente tendo muito medo e vendo várias situações acontecendo, e isso dificulta demais a visão a
longo prazo, muitas vezes, deixa a pessoa mais míope nesse contexto. Então, o que nós observamos é que, por exemplo, o Tesouro de 10 anos, ele ficou ali um pouco acima de 3%. Veja que na segunda-feira, quando ele atingiu a máxima de 3,2, o mercado inteiro derreteu. Hoje não está acontecendo tanto isso, mas sim, estamos vendo várias ações tendo grandes correções. Então, está levando o mercado como um todo, né, a preocupações de que a inflação simplesmente permaneça alta à medida que a economia está desacelerando. O Nasdaq, por exemplo, o índice Nasdaq, ele viu o pior momento de venda já no início do pregão, já que os investidores continuaram simplesmente despejando as ações de tecnologia, como fizeram durante todo esse período agora de 2022, desde janeiro, né? Ó, pra você ter uma ideia, o S&P 500 ele caiu 0,5% e o Nasdaq em torno de 1,2%. Já o Dow Jones ficou ali em torno de, perdeu uns 46 pontos somente, dá em torno de 0,1, foi o que menos sofreu. As ações, por exemplo, das grandes empresas de tecnologia foram as que lideraram essa queda, seja Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple, todas elas caíram em torno de 1%, só o Google que caiu em torno ali de 0,8%. Isso, então, foi, obviamente, depois dessa divulgação dos dados e do rendimento do Tesouro de 10 anos saltando para a marca ali dos 3%. Alguns analistas, eles veem os dados como um sinal de que o Banco Central americano está atrasado nessa contenção da inflação, o que pode pressionar o Banco Central a agir de forma mais agressiva na visão de aperto da política monetária. Por isso que o SP500 ele já está a cerca de 17% abaixo da alta dele nessa retração do ano de 2022. Em grande parte, claro, foi impulsionada por medo de uma inflação simplesmente fora de controle, fazendo com que o Federal Reserve aperte agressivamente a política monetária já no seu próximo encontro. Então, as ações de tecnologia elas ficaram sob muita pressão após esse relatório de inflação. E o salto, claro, subsequente nos rendimentos dificultou muito você imaginar que esse aumento, esses rendimentos, se você faz um investimento agora pensando simplesmente no curto prazo, é difícil encontrar que você acredite efetivamente que vai ter isso, porque os níveis de suporte das ações, eles simplesmente estão sendo rompidos cada vez mais e buscando outros suportes. Isso, claro, mostra o medo no mercado, saindo de ações que são mais voláteis, e claro, o mercado de tecnologia se revela dessa maneira, indo para as empresas de maior segurança, em geral as empresas que pagam dividendos. Então a gente vai encontrar Nvidia, Tesla, Amazon, todas elas foram negociadas no vermelho, já no pre-market, né? Antes da abertura do mercado. Já que, claro, muitos investidores eles continuavam simplesmente a despejar as ações de tecnologia à medida que as taxas estavam aumentando. É isso que eles estão verificando, é isso o que o mercado está revelando. A Apple e Microsoft são gigantes, a primeira e a segunda maior empresa do planeta também estavam no vermelho. E ações, por exemplo, como a Coinbase, que é a casa das criptomoedas, elas caíram quase 16% no pre-market. E a Toyota também caiu 4,4% com base nos lucros que ela divulgou. Então, hoje pela manhã, nós continuamos nessa semana de earnings, que as empresas estão divulgando os seus ganhos, e, claro, as empresas que já estão trazendo bons ganhos, mas mostrando um forecast fraco, simplesmente estão caindo. Se imagine agora se a empresa já traz, então, os números ruins. Então, claro que o forecast vai ser pior ainda. E investidores, então, simplesmente hoje ainda estão aguardando as informações da Disney, da Rivian e da Beyond Meat, que vão acontecer logo após o fechamento do mercado. Que nós podemos ver então aqui o preço, por exemplo, nesse momento da Bitcoin, nesse mercado de medo, ele também caiu e caiu abaixo dos 30 mil dólares. Isso pela segunda vez nessa semana, depois que esses dados então de inflação trouxeram mais medo para o mercado e, claro, daí as pessoas também estão fugindo das empresas de tecnologia, que são mais voláteis, e o Bitcoin é um dos ativos mais voláteis no mercado. Então ninguém está se refugiando na volatilidade, está se refugiando naqueles ativos mais seguros. E Bitcoin, criptomoeda em geral, não é bem o que a gente pode categorizar como seguro, não é? Então veja, a Bitcoin ela caiu cerca de 7% para uns números em torno de 29 mil, quase 29.200
hoje pela manhã, de acordo com a Coinmetrics, por exemplo. E no início do dia, ela já tinha beirado quase ali o limite do 29 mil, por exemplo. Então, foi o ponto mais fraco dela desde dezembro de 2020. E enquanto isso, por exemplo, a segunda seria a Tether, o que é negociando, foi negociada caindo abaixo de 8%, em quase 2.150, 160, uma coisa assim. Então, veja, as criptomoedas elas caíram muito, acompanhando, claro, os futuros. Simplesmente foi isso. É a ideia de que o mercado está sendo tracionado para baixo, como um todo, por conta de todo esse medo que a questão da inflação tem se mostrado e tem trazido esse peso a mais ainda para o mercado. Isso, claro, assustou os investidores, levando eles a sair desses ativos de risco, incluindo qualquer outra. Eu falei somente de duas criptos, das duas principais, mas qualquer outra cripto acabou sofrendo da mesma maneira. Por isso que as criptomoedas elas permanecem altamente correlacionadas com o SP500 e mais recentemente com o Nasdaq também, porque ambos esses índices de ações eles caíram hoje e elas puderam acompanhar de perto, inclusive. E, claro, essa foi a segunda vez nessa semana que a Bitcoin caiu, então, abaixo de 20 mil. Vai lembrar que 30 mil é um nível de suporte para essa maior, vamos dizer assim, maior dita criptomoeda, quando a gente analisa market cap, ou seja, o valor de mercado das criptos, né? Significando que se de repente ela romper, claro que ela pode buscar ainda níveis mais baixos. É isso que nós estamos vendo no mercado nesse exato momento. Já a gigante, por exemplo, sul-americana de comércio eletrônico, o Mercado Livre, ela disse nessa terça-feira que vai investir 17 bilhões de reais, cerca de 3,4 bilhões de dólares, no Brasil já no ano 2022. E isso significa um aumento de quase 70% em relação a 2021. Olha como ela está acreditando no mercado brasileiro. E isso faz parte, claro, de uma estratégia de crescer, mas mais do que isso, de se consolidar dentro do Brasil, em termos de mercado de entrega de produtos, obviamente de porta a porta. E o Mercado Livre ele acrescentou, então, em um comunicado que essa é uma parte significativa do valor dele de investimento para esse ano, voltado para o Brasil, justamente por conta do foco dele em expandir as operações do Mercado Pago, que é a fintech desse grupo Mercado Livre. E em fevereiro, a empresa também, que é uma empresa argentina, ela simplesmente anunciou que vai levar, então, mais investimentos também para o México, na casa de em torno ali de quase 1,5 bilhões de dólares. Então, está acreditando muito nesse mercado e, claro, as ações do Mercado Livre também, segundo os analistas, têm uma forte recomendação de compra, mas nesse exato momento está numa queda brutal como qualquer outra empresa de tecnologia. Para você ver isso, vem comigo, deixa eu mostrar para você o que está acontecendo então no mercado em geral. Dá uma olhada aqui agora dentro dos setores, esses ETFs aqui simbolizam os 11 setores americanos, e o que a gente pode ver aqui, as semicondutoras perdendo em vermelho, e a Consumer Discretionary também está embaixo aqui ó, de menos 1% mais ou menos. Já os outros setores estão tendo um bom desempenho, eu diria que é o setor da energia, claro, né, menos 3,3%, setor de telecomunicações, utilities também, que claro, pagam em geral também bons dividendos, então o pessoal está correndo para essas empresas. Se nós formos olhar as ações em geral, vamos ver quem está para cima? Bom, olha aqui, isso foi importante essa informação, a Petrobras aqui, ela teve um grande aumento de ontem para hoje na casa de quase 7%, ela literalmente saltou. Aqui nós temos como segunda a Suncor, 5,4%, Cenovus Energy também. Então são empresas que estão tendo um bom retorno por conta da atual conjuntura, de sair de empresas mais voláteis, indo para empresas mais seguras que pagam dividendos. Vejam que todas essas empresas de energia, claro, a gente está falando de commodities, elas estão indo muito bem, não quer dizer que também não possam ter grandes correções à medida que o petróleo normalize ou de repente se uma China decide fechar por mais tempo o seu país, obviamente vai ter um consumo bem menor de petróleo e menor consumo vai gerar, obviamente, aí uma questão de problema ainda mais grave com relação à parte de energia, e daí, claro, pode acontecer de ter uma queda na questão dessas ações especificamente, porque daí vai ter uma produção maior, mas sem um consumo maior, como a China, que é uma grande consumidora, obviamente, de energia. Agora vamos dar uma olhada na outra ponta.
Olha aqui, ó, Unity Software, nossa, caiu menos 34%, Coinbase menos 22%, bom, cripto, né? A Mana aqui, ó, menos 20%, Doge menos 20%, outras empresas aqui, quando você vai subindo, vai encontrar também todo o grupo ARK também sofrendo aqui, caindo em torno de 5%. Deixa eu dar uma olhada e ver como está os benchmarks nesse exato momento, até que eles nem tanto, exceto por conta do Nasdaq, que infelizmente está forte, né? Ele é voltado para as empresas de tecnologia, então ele está com uma queda aqui, não está tão forte como a gente já viu no início da semana, mas sim está apontando para baixo. Já o mercado cripto, como eu estava conversando com você, olha só, tá aqui, a Bitcoin já está aqui na casa dos seus 30.700, a Ethereum em torno de 2.240 nesse momento, mas então o que nós vemos aí é uma grande correção, só a Ethereum perdeu menos 4%. E não fosse somente isso, é importante também trazer para você o que o mercado também ele revela é muito medo quando olha a questão dos bônus. E olhando os bônus, eles podem revelar para nós uma situação bem interessante. É a questão do medo, por isso que, olha aqui, ó, no início da semana, nós vimos ali os bônus de 10 anos no mercado americano chegando na casa dos 3,2. Isso aí mostrou um medo extremo, até porque o VIX, que é o índice do medo, estava batendo acima dos 30. Então, o que nós vemos aqui, a subida dele gerou depois uma calmaria ali na terça-feira, por isso que o mercado estava um tanto quanto até que lateralizado em alguns setores. E tentou uma recuperação, caiu novamente e hoje ele teve uma grande subida, chegando novamente a 3,07. Por isso houve uma grande liquidação de várias ações de tecnologia, você consegue observar pelo que eu mostrei ali, e só que agora ele está sendo negociado a 2,94. O que já houve uma boa correção, significa que o mercado nesse momento deu sim uma acalmada, o que não livra da possibilidade ainda da gente ver algumas correções ao longo do dia. Então a ideia é segurar bem, obviamente, no cinto de segurança financeiro, com um bom planejamento financeiro, fazendo a lição de casa no que se refere a ter o seu dinheiro separado para ser como se fosse um colchão financeiro, né? O seu fundo de emergência, isso é muito importante, mas sempre de olho nas oportunidades de mercado, porque nesse bear market, no mercado do urso, onde todo mundo está mais amedrontado, é justamente os momentos onde você encontra boas oportunidades para investimento, desde que você já vem estudando e entendendo exatamente o que você está fazendo. Então presta atenção, abre os teus olhos de investidor, de investidora, eu tenho certeza que você vai encontrar excelentes oportunidades para colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Muito obrigado pelo teu tempo, vai lá, confere nossas outras mídias sociais também e eu vejo você então no próximo vídeo. Obrigado, tchau!